conduzir um programa especial, o Cajuru sob controle pela TV Esporte Interativo, inteirinho com ele, porque não é toda hora, com um privilégio desse de entrevistar o Dr. Sócrates, ex-Corinthians, Flamengo, Seleção Brasileira e eternamente o ser humano, o cidadão, Dr. Sócrates. Melissa, você? Bom, é o seguinte, você citou a sua carreira como médico. Eu pergunto, Cajuru, Sócrates, você de casa... Sócrates, se você pudesse começar a sua carreira hoje, você começaria como médico ou como jogador de futebol? Opa, começar tudo de novo. O futebol foi um presente. Mas muito mais importante que o futebol é a formação do indivíduo. A cultura que se adquire, os conhecimentos, a informação. Uma pessoa sem informação, principalmente nos dias de hoje, ela não existe. É quase que um animal pré-histórico. Quer dizer, me dá muita pena ver que a classe dos jogadores de futebol, principalmente nos dias de hoje, pouco se preocupa com a própria formação, com adquirir conhecimento, ler. As pessoas não leem. Hoje não se lê nem gibi. Quer dizer, isso é um desperdício para si próprios, um desperdício para a sociedade brasileira. Porque esses caras são muito mais ouvidos do que, por exemplo, o presidente da República. Verdade. E esses caras têm um compromisso social muito maior que qualquer outra pessoa num país como o nosso. Porque o futebol é a nossa cultura, é a nossa bandeira, é a nossa cara. E esses poderiam representar muito para a sociedade brasileira se tivesse uma formação, se tivesse noção do que representam para toda a sociedade como um todo. E é também por isso que defendo a tese de que para jogar futebol no Brasil deveria ter pelo menos a formação de ensino médio. Certo. Para que essas pessoas soubessem o quanto representam para o público em geral. Ô, Magrão, nós falamos de Barcelona, só agora de forma um pouquinho mais rápida, porque são vários jogadores, e eu sei que o Mano Menezes vai ter muita dificuldade para montar essa seleção para 2014. Mas antes do nosso time brasileiro, eu queria que você falasse, como é que nasceu esse Messi? Como é que você vê esse Messi jogando o que ele joga no Barcelona, no time do Barcelona? Você tem uma definição brilhante, que o time do Barcelona também é um espetáculo à parte, mas que um não vive sem o outro. O Barcelona não vive sem o Messi e o Messi não vive sem o time coletivo do Barcelona. Messi, como é que você define esse cara? Bom, em primeiro lugar, temos que dar valor a quem criou o Barcelona. Quem criou o campeão mundial de hoje, o futebol espanhol. Johan Cruyff. Sim, claro. Quer dizer, ele montou um time para jogar dessa forma há 15, 20 anos atrás. Inclusive, o Romário era o centroavante desse time. Quer dizer, e a partir daí criou-se uma cultura esportiva catalã no Barcelona, que se mantém até hoje, com alguns erros, claro. Por um jogador como o Ibrahimovic não podia jogar no Barcelona, não cabe. Porque ele é pesado, ele não é rápido. É um belo no jogador, belo no centroavante, mas não para aquele time. Aquele time precisa de um jogador como Villa, por exemplo. É o cara mais rápido, como Romário, como, sei lá, algo semelhante a isso. Então, é uma cultura. E uma cultura que valoriza muito, né, a personalidade, a história do povo catalão. Isso também dá uma representatividade, dá um peso, forte, dá uma força muito grande para aquela equipe. É muito diferente do Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid, por exemplo, tem muito mais investimentos, já construiu equipes com grandes nomes, mas nunca teve um time. Isso. Porque não há identidade. Agora, pega o Barcelona hoje, metade do time, pelo menos, titular, nasceu lá. Lá, formou-se lá. De moleque, inclusive o Messi. E mesmo sendo argentino. Agora, essa cultura tem que agregar valor com talento. E o talento do time, o grande talento do time é o Messi. Agora, se ele não tivesse o Xavi, se não tivesse o Iniesta, se não tivesse toda aquela estrutura para que ele pudesse jogar, e isso ocorre na seleção argentina, por exemplo, ele não consegue jogar do mesmo jeito. É impressionante. Porque não tem uma equipe atrás dele. Então, mas em cima disso, então, você prevê, nós vamos ter uma dificuldade para 2014 de ter esse time aqui no Brasil, e aí eu já coloco todos eles no mesmo saco no bom sentido. O Ganso, o Neymar e o Lucas. Esses três meninos, na sua opinião, eles estão muito aquém de um Messi? Eles têm o que o Messi tem, a possibilidade da gente ter uma seleção? Ou seja, eles terem um time e eles jogarem na seleção? Em primeiro lugar, nós temos que ver para que serve a seleção brasileira.
a questão filosófica, ideológica é fundamental. A seleção brasileira tem sido utilizada nas últimas décadas para vender jogador. Isso é claro para mim. Tem jogador que só jogou 2 vezes na seleção, uma antes de sair para o Brasil e uma antes de voltar. Quer dizer, aí você não está privilegiando, digamos, o jogo em si, a arte em si. Está privilegiando o negócio. Se a gente for pensar em arte, nós sempre vamos ter condições de termos grandes times. Mas eles vão ter que pensar em arte agora. Um segundo Maracanaço? O Maquiavel, pelo amor de Deus. Aliás, eu tenho um projeto, uma ideia, não sei se eu vou conseguir viabilizar, que é escrever um livro, uma ficção sobre a Copa do Mundo de 2014 para entregar ao público daqui um ano antes da Copa propriamente dita. E a final? E a final, Brasil e Argentina, 2 gols do Messi, 2-0. Uma tragédia absoluta. Não é que eu queira isso, não é que eu queira isso, não, pelo contrário. Mas é a grande tragédia, porque eu acho que a tragédia de 50 nos fez crescer. Porque, a gente estava comentando antes, o futebol é tão importante para esse país que tem que ser visto dessa forma. Quer dizer, por que o time de 82 é tão lembrado, o nosso time de 82? Eu acho que, além da qualidade do que foi apresentado, mas a tragédia também nos fez, nos provoca comoção, a nós e ao mundo todo. Porque o time da Holanda de 74, que talvez fosse até muito melhor que o nosso, ninguém lembra. Não, o mundo não fala dele. É gozado. E ele perdeu, foi para a final e perdeu o jogo também. Podia ter a mesma consequência. E não acontece isso. Então, mas é uma ideia maluca, né? Mas o livro eu espero que eu tenha coragem e tempo para realizá-lo. Não, tempo você vai ter. Mas, por favor, a gente aqui é tão natural e com um cara desse não tem como não ser natural, Melissa. Melissa, assim. Pergunta para o nosso comentarista do ponto, mas quanto tempo a gente tem de programa? Quanto tempo nós temos? 3 minutinhos. Temos 3 minutinhos? Para as nossas mensagens inteligentes. Sim, mas aí temos mais 3 minutos para conversar com ele só? Esse o tempo que temos? 3 minutinhos e depois a gente volta com mais 7 minutos. Ah, é? Temos mais 3? Que beleza. Então é o seguinte, sobre o Neymar, eu insisto. Neymar pode chegar um Messi para você? Não, porque é outro estilo. É outro estilo. Ganso? O Ganso é gênio. O Ganso é gênio? É gênio. Esse eu queria ter no meu time sempre, porque o Ganso forma time. É? O Neymar é um artista, é um malabarista, é o trapezista do circo. Sei. O Ganso não, o Ganso vai criando esses trapezistas o tempo todo. Se eu fosse gerente, gestor, num time que tenha um jogador como o Ganso, eu poderia negociar todos os outros jogadores, menos ele. Você é tão gênio que você me dá... Eu ia ter sempre um time. Sempre um time. Você me dá uma oportunidade agora para um quadro que a Melissa ama no programa. Qual o nome do quadro? Oi, galera, você também é fera? Manda pro ar, porque é sobre o Ganso, só que hoje, desculpe, quem vai responder não é esse babaca do Cajuru. Não é, né, É claro Cajuru? que é o gênio que vai responder. Manda pro ar. A 10 exemplar o Cajuru. Meu nome é Júlio Domingues e eu te faria uma pergunta, Cajuru. No lugar do Ganso, você aceitaria a opinião dos teus amigos que já foram lá fora e voltaram? Ou aceitaria a opinião desses caras que estão te assessorando e que vão te levar por mau caminho? Então, o Júlio é meio um Galvão Bueno, né? Ele já perguntou e já deu a opinião dele, já respondeu. Ô, Júlio, muito obrigado. Boa pergunta sua, inteligente a sua pergunta, mas quem vai responder é o Dr. Sócrates. Por sinal, hoje os jornais trouxeram o Robinho dando conselhos para o Ganso. Vai te catar, Robinho! Tá, vai te catar. Que conselho seu serve? Cajuru. Se você tivesse ficado no Santos... Olha o Cajuru. Se você tivesse ficado no Santos, você podia pegar, você sabe o quê, né? Com aquelas relações tuas. Cajuru. Olha o controle. Sob controle. É porque eu fico pensando no Maquiavel, é impressionante. Aliás, eu Magrão. queria pedir dicas pra você, né, porque vocês fazem programa juntos desde a Copa de 2002, Graças né? a Deus. E já apresentaram o programa que era o Doutor e o Impaciente. Você podia me dar umas dicas? Porque é muito difícil a minha missão de controlar o Cajuru. Acho que nem coleiro serve. Ele já colocou em mim, mas também não deu. Incontrolável? Isso, incontrolável. Mas essa pergunta é boa. Se Mas você tá melhor, vocês- tá melhorzinho. Tô melhorzinho? Tô ajudando. O Dormonide tá dando certo. É o Dormonite ou é Melinite? Não sei. Seguinte, dá pra gente segurar e responder na Eu íntegra? acho que dá. Depois das do rapidaço, mensagens? até porque realmente aqui o intervalo é rapidaço
E o Magrão vai responder se ele fosse o Ganso, quem ele ouviria? Agora, Caju, Os conselhos dos jogadores, dos dirigentes que querem que ele fique, ou os conselhos dos seus sócios, empresários, o Giovani, o Grupo Sonda, que compraram 55% do passe dele, né? Ou seja, e mais 5% dele, o Santos só tem 40%. É rapidaço o intervalo. Doutor Sócrates, hoje especial, exclusivo aqui na TV Esporte Interativo, no programa Cajuru Sob Controle. Tem até poema no programa, espere. ei, Cajuru Sob Controle. Oferecimento pré-vestibular COC. Você vai passar por aqui.